a necessidade de liquidar o analfabetismo como uma tarefa primordial. Obviamente você não faz, né, revolução para manter as pessoas, né, incultas, né? Decretar a educação pública gratuita, reforçar a escola, oferecer uma educação dentro dos princípios comunistas. A revolução era socialista, mas o objetivo é a construção de uma sociedade. E eu vejo muita gente com medo de ser palavra comunista. Gente, é da palavra comunidade, a palavra comum, é do que é comum a nós. E a nossa humanidade é o que é comum a nós. Então é a favor da humanidade, é daquilo que a gente defende como formação humana. Então não temos que temer esta palavra, porque durante a ditadura se falou muito que comunista comia criancinha, né? Foi isso, só falta voltar a falar isso agora, porque é o medo que as pessoas têm e ignoram totalmente o princípio, inclusive da própria raiz da palavra comum, que é o comum. Inclusive, depois eu vou falar de um conceito importante do Vygotsky que tem isso como princípio. Então, é do princípio do comum, da comunidade. Inclusive, se pensava que o Estado iria desaparecer e que a sociedade, ela mesma estaria, como é que se diz, negociando. Então a relação seria muito mais pautada nos princípios daquilo que o outro necessita e o que você pode colaborar. E a gente pensa num outro sistema, claro que a gente vive num outro sistema de acúmulo, um sistema, né, capitalista de exploração, de desigualdade, de aprofundamento da desigualdade. Então não é o comum. O que importa é o individual. É essa sociedade que a gente vive hoje. Então, não ter medo desta palavra, saber o que ela significa é importante, porque dizer que comunista come criança é uma brutal ignorância. Brutal ignorância. Isso foi criado durante a ditadura para poder colocar medo. Eu encontrei uma menina nessas minhas andanças em Chapecó, uma índia, ela é professora indígena, e ela veio conversar comigo e falou: olha, eu fui criada com os meus pais falando que comunista comia criancinha. Eu morria de medo quando falava que era comunista. E ela foi estudar, aí ela pegou aqueles livrinhos, tem uma coleção de uns livros pequenininhos, o que é filosofia, e aí tem o que é comunismo, e ela foi ler. Então, minimamente, a gente como professor se informar para saber o que é, senão a gente fica só reproduzindo. Também, tudo bem, mas sejam honestos. Eu estou reproduzindo, eu não estou pensando. É isso que eu defendo, quem está na educação. Então, a formação do novo homem surge como um desafio principal, né, da revolução, e ele vai determinar e orientar o trabalho de vários especialistas, daqueles que permaneceram, porque tiveram aqueles que não ficaram na Rússia e falaram: não, eu não quero compactuar com isso, não vou ficar, mas teve aqueles, muitos ficaram, permaneceram e contribuíram, aqueles que realmente assumiram a tarefa de uma construção de uma sociedade mais justa, mais igualitária, uma sociedade livre da exploração, assumiram essas tarefas e foram vários especialistas, né? Então, algumas fotos e algumas coisas assim, eu estou falando aqui para vocês terem ideia do contexto que a teoria surgiu. Eu acho isso fundamental. A gente não pode, eu podia aqui chegar: olha, o Vygotsky falou isso, mas eu acho fundamental vocês perceberem que a teoria dele nasce num período de ruptura, de uma ruptura social, que dá um salto qualitativo, se a gente for pensar assim, e ele vai falar disso inclusive na própria questão do desenvolvimento humano, que nós nos desenvolvemos por saltos, porque a teoria dele também vai estar, né, fundamentada pelo materialismo histórico dialético. Então, algumas fotos eu gosto de mostrar. Todo lugar é um lugar para alfabetizar. Pode estar ruim, mas ali tem uma mesa e são várias pessoas, dá para ver que são idosos, em volta de uma mesa aprendendo a ler e escrever, numa aldeia. A situação de crianças, então, era calamitosa. Vocês estão vendo aí?
Em 1914 tinha 2,5 milhões de crianças abandonadas, que eram crianças que passavam, né, em orfanatos, inclusive, chega em 1921, já com 4 anos da Revolução, que aumenta, quer dizer, triplica o número de crianças, né, nessa situação. Então diz que eram hordas e hordas de crianças andando, perambulando pelas cidades, roubando, reivindicando e passando fome. E aí eles tomam uma decisão de, né, tentar institucionalizar minimamente essas crianças. São organizadas instituições, então tem uma diminuição brutal em 22, ou seja, a gente em um ano, pois é, porque é uma campanha, é um movimento, assusta mesmo, mas são dados verdadeiros, tá? De uma fonte segura, de um livro. E aí você tem, inclusive, 27, grande organização pelo Makarenka, que vocês devem conhecer como Makarenka, provavelmente, né? Que ele organiza colônias de crianças e adolescentes, e inclusive ele organiza uma colônia que vai ser uma colônia autossustentável, vai ser a primeira a produzir uma máquina fotográfica na União Soviética. Olha só que bacana. Então eles faziam, os adolescentes produziam a máquina fotográfica, vendiam e se autossustentavam a colônia. Então, e a experiência do trabalho do Makarenka é fantástica. Quem nunca leu, eu recomendo fortemente o livro Poema Pedagógico dele, ou Bandeiras na Torre, e tem um livro de uma estudiosa da obra dele, que saiu pela Expressão Popular também, que é A Vida e a Obra dele, da Cecília Leudman, eu acho que é o nome dela. Então, olha só a situação que estava acontecendo. Então, mais um desenho também de criança, né? Aí antes da Revolução. Aí uma foto de uma cidade, de crianças de uma cidade. Vocês estão vendo crianças mal vestidas, né? Descalças, sujas, né? Então, como isso também, né? Você tem um aumento de 20 para 22, um aumento brutal, e como isso vai se reduzindo. Então, outro desenho também de criança. Eu acho que os desenhos das crianças eles são muito significativos. Isso é tudo desenho da época, tá, gente? De criança da época, não é recente, não. Aqui crianças sendo recepcionadas em instituições, uma recepção, né? Inclusive tinha um trabalho de, por exemplo, a criança não podia criar um outro nome. Não precisava, se ela não lembrasse do nome, ela não sabia o nome dela, ela podia criar o nome dela, podia, né? E isso acontecia muito com meninas, principalmente, que se prostituíam na época, e aí chegavam e normalmente até mudava mesmo o nome, e tinha um acordo tácito, inclusive, de o passado ficou lá fora, que você começa uma outra vida. E mais um desenho também, né, Então, só para sintetizar, quais eram as tarefas, né, da Revolução? Principalmente as que estavam, né, voltadas para a educação. Criar uma nova escola, então deselitizar a escola, criar uma escola popular, uma escola para todos, uma escola que todos pudessem participar, não mais apenas a nobreza, né? Uma nova pedagogia, uma nova psicologia. Eu gosto de demarcar a pedagogia, porque o Vygotsky é muito colocado aqui no Brasil no campo da psicologia. A psicologia se apropriou do Vygotsky como psicólogo. Ele não era psicólogo, inclusive não existia a profissão de psicólogo na época. Ele era um educador e assim ele se colocava, ele se apresentava como professor e educador. Então a pedagogia, então a educação, o que movia ele era a educação, a preocupação com a diversidade do desenvolvimento humano, os estudos do Vygotsky sobre a defectologia, que é um campo que existia com esse nome. Existia não, até hoje existe na Rússia, a formação em defectologia, que é assim que se chamava hoje, que a gente chama aqui de deficiência. Mas não é bem a deficiência, tá? Na verdade, ele chama, defectologia porque é como se fosse um defeito biológico mesmo, e não uma ausência de alguma coisa. E ele vai
inclusive criticar muito essa visão de ausência. A gente tem que olhar pela presença e não pela ausência. Então, na minha opinião, na opinião de alguns colegas meus, a gente olha que o Vygotsky, para ele, a deficiência sequer existiu. Porque se você olhar só pelo ponto de vista da deficiência, então deficiência é ausência. E a gente tem que olhar para a pessoa e não para o que não tem. Então, isso já também para a gente debater. E a pedologia, um campo novo, que é uma ciência que eles vão beber. Eles, eu digo assim, tanto Vygotsky como outros que se propunham também a trabalhar, né, na construção de uma nova escola, de uma nova educação. Pedologia é uma ciência que foi criada nos Estados Unidos no final do século XIX pelo Chrisman e Hall, e que anos depois se transforma em psicologia. Eles começam a denominar de psicologia infantil, mas o Vygotsky vai inclusive escrever um livro que eu vou botar, tem foto aqui, mas já foi que eu traduzi e já foi publicado o ano passado, que se chama Fundamentos da Pedologia, que é a ciência do desenvolvimento sistemático da criança. Então, a pedologia, se vocês forem olhar no dicionário, tem dois significados. Um é no campo da geografia, que é o estudo do solo, e o outro é o campo do desenvolvimento humano, que é o desenvolvimento da criança. E no começo do livro, já no começo do livro, ele discutindo o objeto de estudo da pedologia, ele vai dizer, olha, existem outras ciências que estudam a criança. A psicologia infantil, aí já está a crítica aos norte-americanos que transformam a pedologia em psicologia infantil. Então, olha, a psicologia infantil estuda a criança, a pediatria estuda a criança, né? A higiene estuda a criança, mas a pedologia estuda o desenvolvimento da criança. E é isso que é o objeto direto dessa... então ele vai beber nessa ciência e ele vai, no início da vida, ele vai, junto com a outra ciência que eu falei, que é a defectologia, ele vai desenvolver estudos a respeito do desenvolvimento.